Jornadas de trabalho exaustivas, alojamentos precários e banheiros sem a menor condição de higiene. Exemplos de violações encontradas em casos de trabalho análogo à escravidão. Uma situação que existe há muitos anos e que persistiu durante a pandemia. O combate a esse tipo de situação é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, presidente Jair Bolsonaro deve depor hoje à tarde na Polícia Federal sobre vazamento de informações sigilosas do TSE. Na decisão, o ministro lembrou que o presidente havia concordado em fazer o depoimento, tanto que inclusive pediu prorrogação do prazo para exercer o direito de defesa. Justiça Federal nega recurso da União e mantém exigência do passaporte da vacina em projetos da Lei Rouanet. E ainda, Superior Tribunal de Justiça suspende decisão que impedia a realização das provas do concurso público do IBAMA, marcadas para o próximo domingo, dia 30. O presidente Jair Bolsonaro deve prestar depoimento à Polícia Federal daqui a pouco, às 14h. O local e horário foram determinados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no processo que apura o vazamento de informações sigilosas de investigações envolvendo o Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes negou o pedido da Advocacia Geral da União para que o presidente da República, Jair Bolsonaro, fosse dispensado de prestar o depoimento. O ministro havia concedido tempo para que o presidente escolhesse o local e horário, mas nessa quinta-feira, véspera do prazo final para realizar o depoimento, a AGU informou que o presidente não tinha interesse em depor. O ministro Alexandre de Moraes explicou que a Constituição Federal garante a réus e investigados o direito ao silêncio e a não se autoincriminar, mas não permite a recusa prévia e genérica de determinações legais. Na decisão, o ministro lembrou que o presidente havia concordado em fazer o depoimento, tanto que inclusive pediu prorrogação do prazo para exercer o direito de defesa. O ministro acrescentou que para manter o diálogo constitucional entre o Estado investigador e investigado, é necessária a obediência à lei e, por isso, o investigado não pode simplesmente querer impedir um procedimento, sob pena de desvirtuamento das normas processuais. Na decisão, o ministro também determinou o levantamento do sigilo do inquérito, com exceção de documentos relacionados a dados telefônicos ou de aplicativos de mensagens. Com autorização da Justiça do Piauí, a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Falsários. O objetivo é desarticular uma quadrilha especializada em fraude de salário maternidade e aposentadoria rural por idade. 40 policiais federais participaram da operação nas cidades de Teresina e Parnaíba, no estado do Piauí. Ao todo, serão cumpridos 12 mandados de segurança. 2 de prisão preventiva, 2 de prisão temporária e 8 de busca e apreensão. As investigações começaram em 2019 com a força-tarefa para apurar fraudes previdenciárias e trabalhistas no estado do Piauí. A suspeita é que uma organização criminosa com participação de funcionários públicos do INSS falsificam documentos e requerimentos para fraudar o sistema previdenciário e assim conseguem pagamento de benefícios como salário maternidade e aposentadoria rural por idade. A estimativa é que 11 milhões e 200 mil reais foram sacados por meio de 533 benefícios fraudados. Ao todo tivemos a prisão de 4 mulheres e um homem e também a apreensão de 51 mil reais e 2 veículos. Esses resultados já eram previstos e nós temos a operação como satisfatória, que atingiu os objetivos. Além disso, a Justiça Federal determinou o afastamento dos servidores públicos do INSS suspeitos de participarem do esquema criminoso. Réu apontado como líder do PCC por suposto esquema comandado do Paraguai vai continuar preso. A decisão é do vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça. Na liminar do habeas corpus negada pelo ministro Jorge Mussi no exercício da presidência do STJ, a defesa de um dos supostos líderes do primeiro comando da capital, o PCC, que está preso preventivamente, buscava suspender e enviar à Justiça Federal a ação penal na qual o homem é acusado de coordenar do Paraguai um esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
Ao indeferir liminarmente o pedido, o ministro afirmou que é inviável a apreciação do caso pela Corte, porque a análise do mérito de outro habeas corpus, impetrado pela defesa no Tribunal de Justiça de São Paulo, ainda está pendente. A Justiça Paulista rejeitou também, em caráter liminar, o pedido para que a audiência de julgamento fosse suspensa até que a licitude das provas fosse analisada. Elas foram obtidas a partir de informações repassadas pelas autoridades paraguaias à Polícia Federal, que encaminhou o material ao Ministério Público de São Paulo. No STJ, a defesa alegou que o juízo estadual deve ser declarado incompetente para julgar o caso, pois parte dos crimes atribuídos ao réu teria sido praticada em território estrangeiro. No pedido de habeas corpus foi sustentado ainda que houve violação ao devido processo legal, com o argumento de que a licitude das provas estrangeiras não pode ser avaliada apenas no momento da prolação da sentença. Ao analisar o caso, o ministro Jorge Mussi concluiu que é preciso aguardar o julgamento de mérito dos pedidos da defesa na origem e citou a jurisprudência do STJ e também do Supremo Tribunal Federal, que prevê que não cabe a Tribunal Superior o exame de habeas corpus contra indeferimento de liminar na instância antecedente, a não ser diante da existência de flagrante ilegalidade na decisão contestada, o que não ocorreu no caso. Em outra decisão, o presidente em exercício do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, suspendeu decisão que impedia a realização das provas do concurso público do IBAMA, marcadas para o próximo domingo, dia 30. Mais informações com a repórter Samanta Peçanha. O presidente em exercício do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, suspendeu decisão que impedia a realização das provas do concurso público do IBAMA, marcadas para o próximo domingo, dia 30. O Ministério Público Federal contestou as regras de realização do concurso no que diz respeito à participação de candidatos com deficiência, como a que exigia que fosse apresentado parecer multiprofissional e multidisciplinar prévio às provas, atestando a condição. Para o MPF, tal exigência limitaria a participação de candidatos e um novo período de inscrições deveria ser aberto sem essa obrigação. O pedido de suspensão do edital foi indeferido em primeira instância. Já o TRF1 concordou com os argumentos do MPF e suspendeu a realização das provas. No pedido de suspensão desta decisão, a União alegou ofensa à ordem pública com a paralisação inviável de um concurso importante para toda a administração pública, uma vez que o IBAMA está com um déficit de 60% do pessoal e suspender o concurso pode trazer grande prejuízo ao Estado e à sociedade. Ao analisar o caso, o vice-presidente do STJ disse que ficou evidente o risco de grave lesão à ordem pública com a intervenção do judiciário na esfera administrativa. De acordo com o ministro, seria necessário permitir a realização da etapa programada para os mais de 150 mil candidatos inscritos. Ao todo, 568 vagas estão previstas no concurso, espalhadas por todos os estados do país em cargos de nível médio e superior. E quem quer ser candidato nas eleições deste ano deve ficar atento aos prazos para o registro de candidaturas. Partidos políticos, federações e coligações poderão fazer os pedidos de registro de candidatura na Justiça Eleitoral logo após as convenções partidárias, que podem ser realizadas a partir do dia 20 de julho. Os pedidos só podem ser feitos até 15 de agosto. Mesmo após esse prazo, pode ocorrer a substituição da candidata ou do candidato. Isso pode acontecer caso o registro seja indeferido, cancelado ou cassado, ou em caso de desistência ou morte. A troca deve obedecer o estatuto do partido ou federação e precisa ser feita em até 10 dias após o fato que gerou a substituição. Candidatas ou candidatos só podem ser substituídos até 20 dias antes da votação. A única exceção para essa regra é em caso de falecimento. Nas eleições majoritárias, as trocas de candidatos também devem obedecer os limites mínimo e máximo de cada gênero, 30% e 70% respectivamente. Você pode conferir a resolução completa sobre registro de candidaturas no site tse.jus.br. Veja a seguir: combate ao trabalho escravo. Em 15 anos, mais de 55 mil brasileiros foram resgatados de condições análogas à escravidão. Voltamos já. A Constituição Cidadã define os fundamentos, os meios
e as finalidades de nossa vida em sociedade. Alicerçamos-nos na cidadania, na dignidade da pessoa humana, no pluralismo, guiamos-nos pela ampla defesa, pelo devido processo legal, pelo contraditório e objetivamos construir uma sociedade livre, justa, fraterna e igualitária. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, ou análogo à escravidão. Em 15 anos, mais de 55 mil brasileiros foram resgatados de condições análogas à escravidão. Jornadas de trabalho exaustivas, alojamentos precários, água insalubre e instalações sanitárias sem a menor condição de higiene. Essas são as principais violações encontradas por fiscais em operações de combate ao trabalho análogo à escravidão. Geralmente, os trabalhadores vivem em situação de exploração e com a mobilidade reduzida. Essas fotos são exemplos de uma operação realizada em junho do ano passado. 4 trabalhadores rurais foram resgatados em uma fazenda em Rio Vermelho, Minas Gerais. Entre eles estava uma idosa de 83 anos que morava na fazenda desde os 12 anos de idade. Os resgatados não tinham direitos trabalhistas garantidos, como salário, descanso semanal ou férias. O trabalho forçado persistiu durante a pandemia da Covid-19. Entre 2020 e 2021, mais de 1.700 pessoas foram resgatadas nessa situação. No ano passado, o Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Governo Federal realizou mais de 70 forças-tarefas e resgatou mais de 500 trabalhadores em condições análogas às de escravo. Normalmente, são pessoas com baixa qualificação profissional e que moram em regiões pobres. Mas há também o trabalho escravo doméstico, um crime difícil de comprovar porque ocorre dentro das casas onde o acesso da fiscalização é mais restrito. A Madalena é um exemplo. Ela foi resgatada em novembro de 2020, depois de viver quase 40 anos como doméstica na casa de uma família em Minas Gerais. Durante todo esse tempo, ela nunca recebeu nenhum direito trabalhista. Só trabalhar. É só isso. Não podia sair para a rua, não podia ir em lugar nenhum. Não me tratava como fosse família, como fosse empregada, escrava deles. Pois é, para dar continuidade ao assunto, conversamos agora com a Procuradora do Trabalho, Liz Sobral Cardoso, que é coordenadora nacional de erradicação do trabalho escravo e enfrentamento ao tráfico de pessoas. Antes de mais nada, eu dou meu boa tarde e as boas-vindas à doutora. Obrigado por estar aqui conosco no Jornal da Justiça, primeira edição. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todas e todos os telespectadores. Eu gostaria de começar com essa questão do conceito específico, porque a gente trata aqui até, embora essa questão ela abranja tanto o direito penal, mas também direito trabalhista e outros ramos, mas há praticamente uma tipificação, que é característica no caso do direito penal. O termo trabalho escravo, por muitas pessoas, não é considerado propriamente correto. Há outras definições que seriam mais próximas da situação real de que se trata. Quais seriam elas? Na realidade, Cadu, a discussão é a seguinte: como o Código Penal traz um conceito de trabalho escravo, o Código Penal fala em trabalho análogo ao escravo. Então, esse é o termo legal, né? E o conceito do artigo 149 é o que se utiliza pelos órgãos como um todo, tanto na atuação criminal como na atuação também civil trabalhista. Agora, não é errado falar em trabalho escravo, não, porque o fenômeno é escravidão mesmo. E existem, inclusive, mais semelhanças do que diferenças da escravidão de antes de 1888, exceto pelo fato de que, juridicamente, de lá para cá, né, a partir de 14 de maio de 1888, não é mais permitido ter, formalmente, escravos sob seu poder. Mas outros termos são utilizados. Então, a gente utiliza também escravidão contemporânea, escravidão moderna, mas trabalho análogo ao escravo é o termo legal, e trabalho escravo não é errado, não. O que é que caracteriza, então, justamente, uma situação que possa se enquadrar nessas condições? Bom, partindo, né, mais uma vez, do conceito do artigo 149 do Código Penal. Então, o Código Penal prevê lá 4 modalidades. São as básicas, né? Trabalho forçado, servidão por dívidas, condições degradantes de trabalho e jornada exaustiva.
não é necessário que elas sejam cumulativamente encontradas, não. Se for encontrado uma dessas modalidades, já se caracteriza o trabalho análogo ao escravo. Na prática, o que a gente tem visto? Como o próprio TAPE já mostrou, em algumas situações, algumas fotografias, são sempre situações muito graves de violação à dignidade da pessoa, do trabalhador e da trabalhadora. E sempre se olha o conjunto de circunstâncias. Pode haver a restrição da liberdade ambulatorial, da liberdade de circulação das pessoas, mas não é obrigatório que isso aconteça. Inclusive, essa é uma questão que a gente se depara com muita frequência, porque muito se escuta que a pessoa, sim, estava numa fazenda, mas ela poderia sair se a condição tivesse muito ruim de trabalho, né? Não, ela não pode sair porque a fome também prende as pessoas, a situação de vulnerabilidade socioeconômica, que envolve todo o seu contexto, a si, a sua família e sua comunidade também, podem fazer com que essa pessoa fique lá, e é o que faz com que ela acabe caindo nessas condições de trabalho. Então, o que a gente verifica? Pode haver restrição da liberdade de ir e vir, retenção de documentos, restrição de transportes, mas aí vem também o excesso de jornada em determinadas condições, a ausência de fornecimento de alojamento, de água potável, de alimentação, de qualidade mínima, de remuneração, descansos, entre outros elementos, né? E todos eles juntos caracterizam a escravidão. Talvez as formas mais conhecidas sejam aquelas que, inclusive, rendem até acompanhamento da própria imprensa, quando há grandes empresas, ou pelo menos garimpos, diversas situações, normalmente no interior do país, em que são localizados trabalhadores que estão, inclusive, com a liberdade tolhida, com dívidas, são as situações mais conhecidas. Mas aquela situação clássica, por exemplo, de uma família que recebe a filha de uma família pobre, em situação de carência no interior, dizendo que vai ajudá-la a estudar, e ela acaba fazendo serviços domésticos, sem qualquer vínculo empregatício. Isso caracterizaria uma situação como essa, dependendo do contexto? Há uma falta de conscientização, tanto da pessoa que está supostamente acolhendo essa criança e a própria família dessa outra pessoa. Como é que se situaria esse tipo de situação que é bastante comum, infelizmente, aqui no Brasil? Muito comum, Cadu, muito comum. É o que a gente tem chamado de trabalho escravo doméstico, né? São as situações de trabalho escravo que envolvem o trabalho, acontecem no âmbito do trabalho doméstico. E é uma situação de trabalho escravo que é mais difícil de se fiscalizar, porque ela acontece no âmbito das residências das pessoas. Então, antes de ingressar nas residências, os órgãos como o Ministério Público do Trabalho ingressam com pedido judicial, informando que precisará haver a fiscalização daquela denúncia e ingressar na residência para fiscalizar. Agora, o que caracteriza o trabalho escravo é sempre isso, a gente sempre verifica, assim, essas condições. Então, no caso do trabalho escravo doméstico, a gente vai verificar as condições de remuneração, se havia ou se não havia, a liberdade de circular, eventual restrição de celular, de documento, como já aconteceu, se a situação de trabalho infantil, porque o trabalho doméstico não é permitido no Brasil para pessoas com menos de 18 anos, as condições do alojamento, as pausas, os descansos, as férias, a remuneração, enfim. Todos esses direitos básicos são verificados na fiscalização do trabalho escravo doméstico também. Aproveitemos o dia, então, doutora, para que façamos uma reflexão a respeito dessas questões e, principalmente, conscientização. Muito obrigado pela sua presença conosco aqui no Jornal da Justiça. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde. A todas. Veja a seguir: Justiça Federal nega recurso da União e mantém exigência do passaporte da vacina em projetos da Lei Rouanet. Em instantes. A nossa Constituição Federal, promulgada em 1988, ela contou com a colaboração de várias classes sociais na sua elaboração. E logo ali, no artigo 1º, parágrafo único, já se demonstra todo o espírito democrático em que foi elaborada a nossa Constituição, porque ali consta que todo poder emana do povo. O
Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, negou o recurso da União e manteve a exigência do passaporte da vacina em projetos da Lei Rouanet, por causa da emergência pública de saúde. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Chaves. A decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve sentença da Justiça de Primeira Instância, que no ano passado suspendeu os efeitos de uma portaria da Secretaria Nacional de Cultura. A portaria vetava a exigência do passaporte de vacina em projetos da Lei Rouanet. A União alegou na Justiça que a exigência do passaporte vacinal em eventos culturais seria discriminatória em relação a quem decidiu não receber o imunizante. Mas a desembargadora que negou o pedido da União considerou a saúde da coletividade e afirmou que a exigência do passaporte da vacina nos projetos é válida para conter a disseminação da Covid-19. A Lei Rouanet ajuda no financiamento de programas culturais. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, pediu a manifestação de povos indígenas sobre o Plano Geral de Enfrentamento à Covid-19. Quem tem as informações é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Olá, boa tarde. E o ministro Luiz Roberto Barroso, em decisão proferida ontem, dia 27 de janeiro, determinou e abriu prazo para que a articulação dos povos indígenas, a Fiocruz e a Abrasco, se manifestem sobre documentos juntados pela Advocacia Geral da União para o monitoramento em relação ao plano de enfrentamento à Covid para a proteção dos povos indígenas. Dentre esses documentos juntados pela Advocacia Geral da União, encontram-se dados referentes à testagem, rastreamento de contato, confirmação de Covid e cobertura vacinal. A decisão do ministro Luiz Roberto Barroso determina ainda que sejam informados sobre a situação nutricional, acesso à água potável e a serviços de saúde dos povos Yanomami. E deu ainda o prazo de 5 dias para a União para que ela informe qual será a autoridade e o respectivo substituto que deverão ficar responsáveis pela lavratura das atas de reuniões da sala de situação e que devem ser encaminhadas essas atas no prazo de 5 dias a contar de cada reunião ao Supremo Tribunal Federal. Outras decisões dos ministros da Suprema Corte você acompanha aqui na TV Justiça. A Latam terá de pagar o intervalo intra-jornada a uma auxiliar de limpeza que aguardava por horas a chegada de aviões para fazer a higienização. O caso ocorreu em Recife, Pernambuco. A empregada contou na ação que foi contratada em regime de escalas, com jornada de 6 horas diárias, uma folga semanal e sem direito ao intervalo intra-jornada de 15 minutos, previsto no artigo 71 da CLT. Ela argumentou que o tempo em que aguardava a chegada dos voos no pátio do aeroporto de Recife não era considerado como de descanso. O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, em Pernambuco, manteve a sentença que havia julgado improcedente o pedido da auxiliar de limpeza. O TRT entendeu que a empregada usufruiu dos 15 minutos de intervalo a que tinha direito, ou até mais, em alguns dias. A decisão foi amparada no depoimento de uma testemunha trazida pela própria auxiliar, que afirmou que os empregados ficavam por 1 hora ou mais, aguardando a chegada dos aviões para realizar a limpeza. A empregada recorreu da decisão no Tribunal Superior do Trabalho. Para a segunda turma, o tempo em que ela ficava à espera da chegada de algum voo para fazer a limpeza da aeronave não pode ser considerado intervalo intra-jornada, pois ela não tinha liberdade para descansar ou se alimentar, nem podia se afastar do local de serviço. De acordo com o relator do recurso de revista da empregada, ministro José Roberto Pimenta, embora pudesse durar mais do que os 15 minutos previstos na lei, esse período deve ser considerado como um tempo à disposição do empregador. A decisão foi unânime. Esta edição do Jornal da Justiça termina aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima tarde e um excelente final de semana para você. Tchau.